Internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais um debate aqui promovido pelo portal PCI, né? Portal Cidade de Itapira, através da TV PCI, cujo principal objetivo tem sido discutir o papel da imprensa numa cidade como a nossa, né? Gostaria de dar as boas-vindas aqui ao Betusca, representante da Rádio Clube de Itapira, ao Nino Marcati, do portal PCI, ao Fernando Gasparini, Jornal Tribuna de Itapira, e ao Brida, Reinaldo Brida, do Mais TV Itapirense. Isso? Bom, hoje eu queria propor o tema da imparcialidade, tá? A questão da imparcialidade. É fato conhecido que na tentativa de buscar a imparcialidade e a objetividade, os princípios básicos de quem pretende exercer a profissão, o jornalista deve fatalmente desfazer-se de quaisquer tipos de preconceitos. A questão da imparcialidade é também central nas discussões sobre a ética jornalística. Mesmo sem cometer fraude deliberada, jornalistas podem dar um recorte embasado dos fatos, sendo seletivos na apuração e na redação, focando em determinados aspectos em detrimento de outros, ou dando explicações parciais, tanto no sentido de incompletas quanto de tendenciosas. Então eu pergunto, existe algo que seja imparcial e neutra nesta vida? A nossa ação não será sempre mediada pela nossa visão do mundo, pela interpretação que fazemos dos fatos e pelos conceitos que temos das coisas ou das pessoas? Eu gostaria de propor o Fernando para dar início a essa questão. Meus cumprimentos a todos os internautas que nesse momento acessam a programação da TV Portal Cidade de Itapira, do Portal Cidade de Itapira. E eu tenho a impressão que esse é um assunto assim por demais melindroso, porque se você não fizer uma boa colocação com relação àquilo que você entende como a imprensa isenta ou aquela comprometida com determinada causa ou determinado grupo político ou determinado grupo econômico, você acaba caindo numa zona muito perigosa, onde você não consegue definir o que é lícito e o que é ilícito na questão de informar o leitor ou o telespectador, ou mesmo o ouvinte de uma emissora de rádio, ou o próprio internauta. Então, eu gostaria de recorrer a uma máxima do professor Carlos Alberto de Franco, um grande nome das comunicações brasileiras no que diz respeito à formulação, ao ensino de jornalismo, quando ele diz que acreditar que um determinado veículo de comunicação não tem posicionamento é uma grande falácia. Por quê? Evidentemente que os grandes grupos jornalísticos, a gente poderia citar o Grupo Folha, o Grupo Estado, as próprias organizações Globo, todos eles têm no fundo, uma posição política, um entendimento sobre o andamento das coisas também do ponto de vista econômico, mas sabem separar, procuram diferenciar na questão da pauta do dia a dia das redações, dos seus telejornais, dos próprios jornais, das emissoras de rádio, procurando oferecer uma discussão da forma mais imparcial possível e cercando de profissionais que têm exatamente essa orientação, porque fugindo disso aí, vamos acabar deslizando por um terreno pantanoso, onde os veículos de comunicação procuram usar do seu poder de influência exatamente para poder tirar proveito dessa sua força muito superlativa junto à opinião pública para direcionar determinados aspectos políticos e econômicos que acabam trazendo problemas sociais. Então é alguma coisa desejável. Eu acho que o parâmetro tem que ser esse. Se um veículo de comunicação tiver um posicionamento político ou no campo econômico, que faça essa defesa no campo editorial e não levar isso para a sua redação. Correto. Mais alguém quer colocar algum? Não, eu concordo com o que o Fernando disse aí, porque você pautar uma notícia e emitir a sua opinião antes mesmo de apurar os fatos é complicado. E a gente sabe que muitas vezes não é nem por maldade, mas como aqui a gente fala que de repente você sempre tem uma torcida por um lado ou por outro, você acaba às vezes colocando numa só palavra, num texto, você acaba emitindo uma opinião muito forte, embora ainda não tenha tido esse fato apurado. Nós comentamos em outro programa e nós falamos sobre a importância do jornalismo investigativo, né? E nós chegamos à conclusão que é muito difícil fazer esse tipo de coisa. Agora, correr atrás de fatos e pautar realmente a imprensa dentro daquilo que acontece, eu acho que é uma obrigação
da imprensa que a gente entende como idônea, né? Até que ponto a gente consegue separar essa bagagem cultural, essas ideologias que a gente carrega da profissão de noticiar o que realmente acontece? Acho que essa é o cerne da questão, entendeu? Qual a sua opinião, Nino? Eu vejo uma diferença muito grande entre a opinião e a notícia, né? Enquanto opinião, eu tenho direito à liberdade de expressá-la ela da maneira como eu bem entender, mesmo que os fatos ainda não tenham sido totalmente apurados, tá? Mas é preciso que fique claro que é uma opinião, tá certo? A notícia, o problema dela é quando o repórter, o jornalista, ele joga na notícia a opinião dele como ela sendo integrante da notícia em si. Aí que é o grande problema, né? Também, em função da tendência da pessoa que está fazendo aquela cobertura, ele pode ser um pouco mais investigativo ou não em função da tendência dele, tá? Agora, a notícia em si ela não sugere grandes variações, né? Tanto é que alguns meios simplesmente faz a opção de não noticiar, né? Nós temos não só exemplos locais, né, sobre isso, como nós temos exemplos da Rede Globo, né, que deixou diretas já passar e companhia limitada. Então, isso aí é jogar aquilo que o Fernando falou, é jogar o posicionamento editorial para o campo da notícia. Aí é um problema sério, né? Agora, eu entendo que essa é uma questão que vai mesmo da índole da pessoa, né, dos profissionais, a questão profissional propriamente dita, né? Então, só para concluir, eu gostaria de dizer que acho que ficou bem claro para a gente aqui a questão... Você quer colocar alguma coisa, Betus? Não, eu acho que é impossível você separar certas coisas. A emoção, principalmente no meu meio rádio, em que a notícia chega na hora e que chega, é imediata e você já tem que falar. No jornalismo é um pouco diferente, porque você pode pensar sobre a notícia, como você vai redigir e dar uma clareza até um pouco maior. No meio rádio não, é muito difícil você separar a própria emoção da maneira que está falando e de repente a maneira como você diz pode parecer tendenciosa ou de um lado ou do outro. É preciso depois ficar se vigiando e se corrigindo até o final da entrevista, vamos dizer assim. Mas eu acho muito difícil você separar a sua própria emoção do fato em si. Então nós concluímos este primeiro bloco, vamos para o intervalo.